Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nesta oportunidade estamos aqui de volta no canal Rascunho do EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título geral Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Uma lição que foi preparada pela nossa CPAD, a qual nos proporcionou aí assunto primoroso para esse tempo de crise. Estamos em tempo de pandemia, como administrar essas crises, como lidar com esse tipo de anomalia que geralmente não estávamos acostumados, mas surgiu a oportunidade aí para a gente aprender, não é? E assim sucessivamente. E hoje a lição que estaremos estudando é a lição de número 11, que tem como título Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Não é? Nós estamos felizes pela oportunidade de estar aprendendo um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, né? Mais um pouco. E nesta oportunidade, irmãos, hoje é dia 13, domingo, 13 de setembro de 2020, Dia Nacional das Missões, ou de Missões. Quero parabenizar aqui a todos os missionários que estão no campo de batalha e estão na luta, em busca de almas, passando muitas vezes privações em detrimento à chamada de Deus, não é? Para ganhar almas para o seu reino, né? Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos louvando a Deus por esta oportunidade, né? E a leitura bíblica em classe, irmãos, ela está inserida em Neemias, capítulo 8, versículo de 1 a 12. Mas você vai abrir sua revista e vai estar, pastor, o que é isso? Está em Esdra. Essa leitura de Esdra não bate com, elas não se falam, não é, com o tema da lição. O tema da lição fala que Neemias Esdra foi falar a palavra de Deus, foi enviada para ensinar a palavra, e esse texto fala exatamente daquela segunda leva que veio do cativeiro, não é? Então os textos não se está coadunando. O que seria correto, na verdade, só errou aqui o nome do livro, não é? O capítulo e o versículo está correto, mas o nome do livro é bom que se diga que é Neemias, não é? O texto de Neemias vai nos trazer de forma contundente, e o texto vai sair dizendo assim: e todo o povo se ajuntou como um homem só na praça, diante da porta das águas, né? E disseram ao escriba Esdra que trouxesse o livro da lei, né? Da lei de Moisés, que o Senhor havia mandado a Israel. O versículo 2 da nossa lição vai estar trabalhando assim, veja bem, não é? Eu deixei bem aberto aqui, que é para a gente trabalhar bem essa proposta, não é? Para que não tenha o intuito nosso, o intuito do canal Rascunho da EBD é ajudar. Versículo 2: E Esdra, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, tanto de homem como de mulher, e todos os que vieram ou que tivessem entendimento para ouvir, no primeiro dia do mês, do sétimo mês. Primeiro dia do sétimo mês. Versículo 3. E leu o livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a manhã até o meio-dia, na presença de homens e mulheres e entendidos. E ouvindo todo o povo, estavam atentos ao livro da lei. Versículo 4. E o escriba Esdra estava sobre uma plataforma de madeira que havia feito para aquele fim, para aquilo, né? Junto a ele estava Matitias, Sema e Anaías, Urias, Ilquias, Maseias, e à sua direita e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rabadana, Zacarias e Mesulão. Esses 13 personagens eram os levitas que estavam ali, não é, para ajudar. E Esdra estava diante aí
de uma plataforma de madeira. Versículo 5 diz assim: E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava mais alto do que todo o povo. E quando ele abriu, todo o povo se pôs de joelho. Quando ele abriu o livro, todo o povo se pôs de joelho. Aliás, se pôs de pé. Não é? Então Esdras Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Versículo 7. E Jesua, Bani, e Serebias, e Jamim, Acube, Sebatai, Ródias, Masaías, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam ao povo a lei, e o povo estava em seu lugar. E era o livro da lei de Deus, o declarado, explicando o sentido para que pudesse entender o que era lido. Veja a contribuição e a cooperação dos levitas, né? E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras e o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, e disseram a todo o povo que esse é o dia consagrado ao Senhor nosso Deus. Não vos entristeçais, nem choreis, porque todo o povo chorava enquanto ouvia a palavra da lei. E o versículo 10 diz: E disse mais: Ide, comei gorduras, bebei doçura, e enviai porções aos que não têm preparado, porque este é um dia consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é vossa força. Versículo 11: E os levitas faziam todo o povo ficar calado, dizendo: Calai-vos, que é dia santo, e não vos entristeçais. Então, versículo 12: Então o povo foi embora para comer, beber e enviar porções, e celebrar alegremente, porque entenderam as palavras que lhe havia ensinado. Bendito seja Deus. Então podemos observar, irmãos, que essas lições interessantes para o nosso dia, certo? Então observamos que a leitura que está inserida na nossa lição de hoje, ela tem lá um adendo que não procede, que no caso seria, em vez de Esdras, é Neemias a leitura, ok? Só esse adendo, não é erro, é um aparente erro aí, mas com certeza não vai acontecer mais isso, não é? Então, essa ocasião era uma festa do 7º mês. Isso está escrito em Neemias capítulo de número 7, versículo 73. O começo de cada mês foi introduzido como um festival sagrado, não é? Mas isto era o começo do 7º mês, e foi manter com honra, e como as festas das trombetas, por exemplo, que se estendeu por dois dias. Então essa festa das trombetas já fazia parte do calendário. Havia restaurado o templo, reerguido o templo, havia restaurado o muro. Agora vem a restauração religiosa, não é? Então, o que estava acontecendo ali era a restauração religiosa de todos os hábitos, costumes sagrados que o judeu praticava, estava de volta ali, e a lei era comum. Então o sacerdote foi enviado por Artaxerxes para que ensinasse ao povo a lei. O rei Artaxerxes autorizou que assim fosse feito, né? Então o primeiro tópico da nossa lição diz: Artaxerxes envia Esdras. O judeu sob domínio dos persas, que era o reino persa, derrotou a Babilônia. Os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Ou seja, os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios. Então, mesmo eles estando escravos ali, havia uma permissão do rei persa, Artaxerxes, ou Xerxes, filho de Dário I, que tivesse a concessão, deu concessão para que eles voltasse à sua casa, à sua terra, e reestabelecesse o culto a Hashem, a Jeová ou Yahvé.
não é? Então, graças a Deus que tiveram essa oportunidade. Então, podemos observar, nós vamos observar aqui, eu quero trabalhar um pouco da curiosidade dos textos, nós podemos observar que vai aparecer aqui, na Porta das Águas, por exemplo, um chamado netineus. Quem eram os netineus gibeonitas? Quem eram os netineus? Esses netineus eram de origem hebraico, nome de origem hebraico, e também coaduna com o grego, que tem o significado de doados. Não é? É tanto que a Bíblia de Jerusalém já vai falar doados. A Bíblia atualizada, a revista corrigida, aliás, a revista corrigida vai falar aquele que serve. Então, fala-se a respeito dos filhos dos escravos de Salomão, conforme Esdra capítulo 2, versículo 43. E Esdra capítulo 2, versículo 43 vai dizer assim: os netinins, como está no original hebraico, filho de Sai, filho de Razufa e filhos de Tabaote. Né? Então a Bíblia hebraica ela traz o nome e ela indica que eles são doados, o nome significa doado. Na Bíblia Almeida corrigida, como eu já disse, vai dizer que ele é servo do templo. Na Bíblia atualizada vai dizer que ele é servo, aquele que serve. Né? Mas as palavras, embora diferentes, mas elas coadunam, têm os mesmos sentidos. Né? Então, a curiosidade importante está dentro do texto, intrínseco dentro do texto bíblico. Né? Então, esses netineus, eles eram descendentes dos prisioneiros de guerra e dos escravos, né? Do povo pagão, conforme capítulo de número 44, versículos 7 e 9 do livro de Ezequiel. Ele exercia ali no santuário, no templo, funções inferiores, aqueles rachadores de lenha e tal, que eram os gibeonitas, é esse mesmo povo. Eles faziam esses trabalhos duros, né, esses trabalhos inferiores. Haja vista que nas lições, numa das lições nossas, aliás, na lição dos jovens, né, no livro de Josué, nós vamos encontrar que quando Josué aceitou, eles disfarçaram, disse que era de pé, que vieram deixar o pão embolorado, e tinha aquela demanda toda, eles tiveram a questão, eles se arrependeram, mas tiveram que ficar trabalhando ali, não é? E ele ficou por muito tempo, serviram no templo, era mesmo que esse povo, né? Os netineus. E assim, explícito está no texto, não é? Da palavra de Deus, né? Dentro desse contexto, Josué, conforme eu disse, Josué que colocou aquele servo para trabalhar, você vai ver em Josué capítulo 9, versículo 27, tá ok? Nesse grupo de pessoas passaram a servir no templo e não agradou o profeta Ezequias, que passou a denunciar os fatos pagãos que estarem no santuário. Isso foi no tempo de Ezequias, né? Então ele denuncia o profeta. Esta denúncia do profeta se refere aos netineus. Ele era incircunciso, continuava às escondidas adorando os seus antigos deuses, que é os hábitos religiosos, né, que eles tinham, e assim sucessivamente. Nós vamos dentro do livro de Esdra e de Neemias, crônicas também, nós vamos ver que fala do serviço. Eles serviram no templo naquele período, os netineus. Eles passaram e ganharam destaque no livro de Esdra. E já considera aí, vamos ver um fator hierárquico, que eram os servidores do santuário, a saber, o sacerdote fazia parte, os levitas, os cantores e os netineus, não é? Então esse grupo de pessoas de hierarquia, essa hierarquia fazia parte do templo de Jerusalém, ok? Naqueles dias de Neemias e Esdra, ok? Então, quanto o número dessas pessoas, total de 392, né, que voltaram aí de Jerusalém, e 220, entre os quais voltaram 80, né, voltaram 80 anos depois, que foi os 392 lá que estava com Zorobabel, que nos idos do ano 538 a.C., né? Então, aí está um esclarecimento sobre os netineus, acho importante, devido estar intrinsecamente no texto, vai que um irmão questione, assim, quem é os netineus. Os textos prosseguem dizendo que Neemias, por exemplo, era Tirzata. O que é Tirzata? Tirzata é uma palavra proveniente da origem persa, que significa severidade, denotando aí uma alta
dignidade civil, governador persa da Judéia, e assim era assim chamado, de Tirzata, ok? Neemias é chamado por esse nome de Tirzata. E quando vamos ler também num texto bíblico, Neemias era chamado de sacerdote. A Vulgata Latina aponta isso. O livro de a Vulgata Latina e a versão siríaca da Bíblia siríaca também aponta isso, e assim sucessivamente. Quando vamos falar que mandaram pegar o texto, mandaram pegar os livros, no livro de Macabeus, o livro apócrifo de Macabeus, 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz que Neemias tinha uma biblioteca. Ele organizou uma biblioteca. Ele, como governador, organizou uma biblioteca, e ele tinha lá todos os materiais da historicidade do povo de Israel, de tudo, da lei de Deus, da lei de Moisés, e assim foi esse mesmo livro que mandaram o Esdras pregar, para que o povo mandou para que pegasse e lesse, né? E assim sucessivamente. Observamos que todo o conteúdo dessa fala, né, ele estava sendo retirado aí de todo o contexto da lei de Deus, né? E o povo se emocionou, o povo chorou, conforme eu já disse, né? Porque o povo estava se lembrando de toda a sua liberdade que tinha, não é? E agora estava de volta, estava de retorno à sua liberdade, que lhe era devida, pertinente. E quem é que não gosta de voltar para a sua terra e fazer bem o que bem lhe fazia bem à sua alma, que era o caso dos judeus, estar na sua terra, adorando ao Deus que fez os céus e a terra, e estava ali já livre, graças a Deus. Templo restaurado, muro exterior também restaurado, e a cidade estava tomando novo corpo. Os atos políticos vieram à tona, conforme já tivemos aula sobre isso. Agora é a hora dos atos religiosos, e a reforma religiosa já estava em ação. Ora, já leia a palavra, e o avivamento veio sobre aquele povo. Lembrando que não há avivamento sem palavra de Deus, não existe, né? Ele estava diante da plataforma. Nós não temos bem apenas como isso funcionava, mas vamos dizer que isso seria como que fosse um andaime, né? Uma plataforma elevada. Hoje, nos nossos dias, está mais chique, né? Nós temos púlpitos e megatemplos e púlpitos assim gigantes, né? Mas naquele tempo eles fizeram uma plataforma elevada de madeira, e ali Esdras pregou a palavra de Deus, e o povo se quebrantou, sentiu, como diz hoje nós os pentecostais, sentiram a presença de Deus por meio da palavra. Glória a Deus. Havendo barulho, não havendo palavra, não significa nada. O avivamento só vem pela palavra de Deus. Se houver palavra, aí haverá avivamento. Glória a Deus. Por isso que devemos estar de volta para a palavra. Bendito seja Deus, né? Essa atitude que resume aí no respeito da palavra de Deus, porque a altura foi prefaciada por uma oração solene, e foi aí concluída com a expressão geral dizendo amém. Então todo o conteúdo da palavra de Deus, ela tem uma concordância, né? Então os comentaristas vai falar da importância da afirmação que alguns pensam que Esdras leu a lei em hebraico puro, outros enquanto os levitas que o ajudavam, né, traduziam a sentença por sentença para um dialeto chamado Chaldé, né? E esse dialeto ele era vernacular dos exilados lá da Babilônia, não é? Eles tinham vindo de lá. Então Esdras, aqueles que não tinham bem intimidade com o hebraico, os levitas que estavam acompanhando, que eu já citei os nomes aqui, eles traduziam, eles diziam o que estava sendo dito ali, eles transcreviam, falavam para eles, olha o que está acontecendo, ele está dizendo isso, e eles choravam compulsivamente porque sentiram a presença de Deus. Em outras palavras, o alívio era pertinente, porque eu penso que eles diziam assim, pensamento meu, que eles pensavam com eles, estamos de volta, vamos restaurar o culto ao Jeová, estamos aí na presença de Deus. Então isso é fantástico. Estar na presença de Deus é uma coisa indescritível, né? O dia que era consagrado ao nosso Deus, e o chamado era não vos entristeçais, não choreis, né? É um profundo senso de seus pecados nacionais, de ter muitos deles já ter perdido todos os hábitos e costumes da sua nação, né? Então, traduzido aí como lembrança da leitura da lei e de suas denúncias, né, que afetou o coração
os corações das pessoas com um pesar penitencial. Então ali era uma penitência, eles tomaram aquilo que deviam voltar atrás das suas anomalias e servir ao Senhor com alegria, porque a palavra de Deus falou com eles fortemente, graças a Deus, né? Então podemos observar que o todo o povo, a frase todo o povo ficava reunido ali, né? Diz o texto que a praça provavelmente localizava-se na área sudeste do templo, ao muro ocidental, né? Então o líder, nesse caso, o escritor, era Esdra, que é a sua primeira vez que o escriba é mencionado aí no livro de Neemias. Então, dentro desse contexto bíblico, podemos observar que 13 anos antes ele chegou em Babilônia. Outro ponto importante, irmãos, que no primeiro parágrafo, no primeiro tópico e no segundo subtópico, nós vamos observar um fator importante no segundo tópico e o segundo subtópico. O escritor colocou assim, veja bem, segundo o tópico da nossa lição diz assim: Esdra ensina a palavra ao povo. O primeiro subtópico fala: Esdra sai da Babilônia e vai a Jerusalém. O segundo subtópico diz assim: o encontro de Esdra com Neemias. Mas enquanto Neemias chegou a Jerusalém, ele encontrou Neemias, né, o qual vinha sendo líder espiritual. Isso não procede, né? Neemias chegou 13 anos depois. Neemias chegou na terceira leva, não é? 13 anos depois, né? O texto é muito claro, que diz que Neemias chegou ali 13 anos depois. Então a escritura geralmente vai apontar ali que eles estavam... podemos ver nos comentários, tem esse comentário que vai nos trazer muita clareza também, a essência do Antigo Testamento. Nós temos aqui também a história de Israel do Antigo Testamento, Samuel Schultz, também vai nortear isso e dizer que Neemias chegou 13 anos, de 13 a 15 anos depois, não é? Então, é só para aclarar um pouco aqui o comentário, né, do segundo tópico da nossa lição. O segundo subtópico vai dizer que Neemias chegou antes, não, quem chegou, o Esdra chegou primeiro, depois Neemias chegou 13 anos depois, não é? É o que diz o texto bíblico, não é? Depois também você pode ter um material muito bom também, de a história bíblica de Israel, não é? Muito bom, que vai nos informar, nos dar informações contundentes sobre essa historicidade e esse ato de reforma religiosa, né? E assim sucessivamente. Então, o texto da nossa lição vai dizer que Neemias chegou, encontrou Neemias lá e que vinha sendo líder espiritual. Neemias era o governante, o menino foi seu líder espiritual, ele foi o seu líder religioso daquelas reformas que estava sendo feita ali, né? E Esdra, ele coordenou todo aquele trabalho e ele foi colocado ali e foi onde ele restituiu a festa da trombeta, né? Conforme nós já dissemos aí. Então, no primeiro dia do 7º mês, dentre todas as outras luas novas, quando o povo se reuniu nesse ano na praça do Portão da Água, do sul, o átrio do templo, solicitaram unanimemente para que Esdra lesse publicamente a lei de Moisés, né? Vindo depois Neemias chegou aproximadamente de 13 a 15 anos, né? Ou Tirzata, e foi lida publicamente cada dia durante 7 dias, né, do mês de Tirze, né, no 8º dia, e então o culto foi restabelecido, a ação religiosa foi estabelecida e eles ali passaram a fazer isso de mês em mês. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Então, aí Neemias vem com um programa de reforma política, né? E já estava ali estabelecido o culto a Deus, e conforme está escrito no capítulo 7, versículo 5, não é? E Neemias capítulo 11, versículo 3 a 36, também vai nos dar essa informação, não é? Que Neemias chegou depois de Esdra, né? Esdra veio como líder religioso. A reforma sob a direção de Esdra, não é? Os civis que viviam dentro de Jerusalém receberam a incumbência de vigiar durante a noite
as partes das muralhas, né? Então, o que Neemias ficou incumbido foi de arrumar os guardas e os vigias e a organização da segurança do povo ali naquele lugar, né? E assim sucessivamente. Então, que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente nos cada corações e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe em nome de Jesus.